Nous allons désormais passer à notre dernière partie sur l'implantation et les perspectives de développement de la filière langue étrangère appliquée au Brésil, avec une discussion en fait entre les 3 autres établissements brésiliens de l'enseignement supérieur du Brésil qui ont un bacharelado de LEA. Et cette table ronde questions-réponses sera modérée par la professeure Luciana Racier. Luciana a travaillé comme professeure d'université en LEA en France pendant plus de 15 ans. Et elle a notamment coordonné un master LEA Affaires internationales spécialisé sur le continent américain dont parlait Monsieur Montero. Et elle a également coordonné des échanges académiques et des stages en entreprise dans le cadre de ses fonctions en France. Et actuellement, elle coordonne les cours de premier cycle et les stages du cours de lettres français à l'Université fédérale de Santa Catarina. Luciana, je te laisse introduire nos participants du jour. Eu dizia bom dia a todos, bom dia a todas, muito grata por esse convite, que muito me honra e também me traz uma extrema satisfação de reencontrar vários colegas, como o Henrique, o Monterro, o pessoal da UESC. Chegamos, então, numa mesa, essa atividade foi solicitada que ela se passasse em língua portuguesa. Nós vamos falar da implantação de formações LEA aqui no Brasil, né, com diferentes instituições, a Universidade Federal da Paraíba, o Cefet do Rio de Janeiro e a Universidade do Estado de Santa Cruz, na Bahia. A organização vai ser do seguinte modo: nós temos 3 tópicos, falar mais especificamente da implantação, com o histórico, né, com uma análise dessas etapas também. Depois, refletir um pouco sobre o papel dos professores de língua nessas formações LEA. E, a seguir, evocar fatores favoráveis e desfavoráveis a essa implantação. Eu vou apresentar, então, os nossos convidados. Temos a professora Kátia Fraga, que é professora da Universidade Federal da Paraíba, onde atualmente é vice-coordenadora do curso LEA Negociações Internacionais. Tem mestrado em Língua Francesa e Literatura pela Federal do Rio de Janeiro. É doutora em Letras Linguística pela Federal Fluminense, lecionou no Colégio Pedro II, no Colégio de Aplicação também da UERJ. Na pesquisa ela trabalha com letramento numérique e é a atual secretária da Associação de Professores de Francês da Paraíba, já foi vice-presidente da Associação de Professores de Francês do Rio de Janeiro e vice-presidente da Federação Brasileira de Professores de Francês. Essa é a nossa professora Kátia Fraga. A professora Gileade Godoy Abrantes de Barros é doutora em Linguística pela Unicamp, em Análise do Discurso, é mestre em Letras pela Federal Fluminense, Análise do Discurso em Língua Francesa, graduada em Letras Português, revisora técnica das legendas em francês dos videoverbetes da INCIDI. Ela coordena o leitorado de francês do Cefet do Rio de Janeiro, onde ela também é professora de língua e coordena o bacharelado. Ela também é chefe do departamento acadêmico de LEA. A professora Claudete Rejane Vaz, da Universidade do Estado de Santa Cruz, em Ilhéus, é formada em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Santa Maria, tem mestrado em Integração Latino-Americana, também pela Universidade Federal de Santa Maria, doutorado em Agronegócios pela Federal do Rio Grande do Sul e atualmente coordena o LEA lá da UES. Junto com ela temos o nosso também querido colega, o professor Sérgio Israel Leven Fus, que é o vice-coordenador atual do colegiado do curso LEA da UESC. Ele tem doutorado em Études Portuguesa pela Sorbonne e em Cultura e Sociedade pela Federal da Bahia. O mestrado do professor Sérgio é em Literaturas Francesas e Francófonas da URGS. Então, se ficar bem para vocês, nós vamos fazer aquela dinâmica que combinamos, né? Vamos começar pelas perguntas, fazendo, então, um rodízio, né, de cada instituição.
A primeira pergunta é sobre a implantação do LEA. Como é que aconteceu, etapas? Então, vamos começar com a professora Kátia, por favor. Primeiro, eu queria agradecer o convite da Luíse para poder participar desse encontro, para a gente poder reencontrar antigos colegas do LEA. É um prazer rever todo mundo, rever Henrique, Marcos, Cláudio, pessoal da UESC e Gilead, com quem eu tenho menos contato, mas que de vez em quando a gente se encontra, e é um prazer a gente estar aqui para discutir. Conforme combinado com a nossa querida Luciana, para não estourar o tempo, eu vou tentar falar nessa primeira questão de uma forma bem rápida e concisa, para que eu não atrapalhe o restante das apresentações. Eu acho até que, na verdade, eu deveria vir como segunda colocada, porque a história da implantação do LEA na Paraíba é resultado da implantação do LEA da UESC, né? Então, eu posso dizer que o LEA da Paraíba, ele é fruto do sonho de uma professora de francês, o nome dela é professora Cléia Aranha, que participou e que acompanhou as discussões sobre o bacharelado LEA com o grupo da Universidade Estadual de Santa Cruz entre os anos de 1999 e 2003. Apesar dela ter apresentado o projeto de criação do curso na UFPB nesse período, a viabilização do curso não foi possível porque não havia verba para a contratação de novos professores que pudessem garantir a oferta das novas disciplinas. Então, esse projeto foi guardado, e aí, a partir do Programa de Reestruturação e de Expansão das Universidades Brasileiras, que foi instituído pelo governo federal em 2007, essa professora, que não abandonou o sonho, ela voltou a apresentar o projeto, ajustando o projeto às demandas da universidade, negociando com os diferentes centros de ensino que iriam ofertar e que iriam compor o curso, especificamente o Centro de Ciências Sociais Aplicadas, através das disciplinas de administração, economia, contabilidade, e o Centro de Ciências Jurídicas, com as disciplinas ligadas ao direito internacional, direito contratual. E aí, no segundo semestre de 2009, 30 alunos ingressaram na primeira turma do curso de Línguas Estrangeiras Aplicadas às Negociações Internacionais. Foi uma chamada de emergência para os dois cursos que foram criados nesse período, que foi o curso de tradução e o curso de Línguas Estrangeiras Aplicadas. Todos eles baseados no Departamento de Letras Estrangeiras Modernas. Os primeiros professores concursados para o LEA, eles entraram no primeiro semestre de 2010 e teve uma dificuldade muito grande de compreensão de como eles deveriam trabalhar e do que seria essa formação acadêmica. Vindos da área de letras e tendo que entrar num curso multidisciplinar, onde as línguas vêm como não só um aprendizado linguístico, mas também como base de apoio para as outras disciplinas, houve uma dificuldade muito grande desse grupo de professores entender essa formação e adaptar a sua prática pedagógica às novas demandas, né, do curso. Então, essa falta de hábito levou um certo tempo, até mesmo para compreender que profissional eles estavam formando, né? Porque quando a gente fala de formação de línguas para fins específicos, a gente pensa no profissional com o qual a gente vai trabalhar. E aí o curso não fecha num perfil de profissional. Essa indefinição foi sentida pelos professores, pelos alunos, e inclusive pela própria universidade e pelo próprio Ministério da Educação, que quando veio fazer a visita de reconhecimento do curso, em 2013, questionou o porquê dessa formação não estar vinculada em um instituto federal e não numa universidade. Quer dizer, o MEC reconhecia esse curso muito mais como uma formação profissional do que como uma formação acadêmica, como se o LEA impedisse um estudo mais profundo, pesquisas,
uma vida acadêmica. Tudo bem, é uma vida acadêmica profissional, mas aí a gente vê essa divisão entre o que é uma formação profissional, uma formação acadêmica, porque formar professores é uma formação acadêmica, mas visa um mercado profissional. Então, tem essa complexidade de compreensão, inclusive dentro da universidade, quando os alunos iam na direção de relações internacionais para concorrer a vagas, estágios, o que é um profissional LEA, o que vocês fazem, enfim. Depois do reconhecimento, o curso acabou se separando do Departamento de Letras Estrangeiras Modernas. E aí, os 2 bacharelados que estavam lotados no Departamento de Letras Estrangeiras Modernas constituíram um novo departamento que se chama Departamento de Mediações Interculturais. A criação desse departamento e esses professores que vieram dentro do Reúne comporem esse departamento permitiu uma identificação e a criação de uma identidade. E isso, na verdade, fez deslanchar o curso, né? A gente estava muito atrelado ao DELEM, e isso, às vezes, não permitia que o professor se visse como professor de LEA, e eu acho que isso foi importante na constituição do curso. Perfeito, professor. Hoje, o curso do... Diga, estou terminando meu tempo, pode ser? Papel ingrato, né, da controladora do tempo. O curso LEA hoje... Concluir. Só vou concluir, pode ser? Pois não. O curso LEA hoje conta com 134 alunos ativos e um total de 90 alunos egressos. Dentre esses alunos, temos alunos em diferentes países, com diferentes atribuições. Um aluno trabalhando na Suécia, na Volvo, outro em Budapeste, trabalhando numa empresa que trabalha com tecnologia de informação, um no México, trabalhando em empresa de geolocalização, uma contratada em uma escola de línguas na Colômbia, 2 alunas que fizeram master em Lille, e hoje uma delas trabalha na rede Auchan, na França, um aluno que recebeu bolsa integral para o mestrado na Columbia University, e um aluno fazendo doutorado de tradução na Federal de Santa Catarina. Enfim, é uma maravilha e um orgulho, né? Toda essa semeadura. Obrigada, Lu, desculpa o tempo. Imagina, é muito difícil, é um grande desafio a gente falar um pouquinho de algo que nos entusiasma tanto. Agradeço, professora Kátia. Professora Gilead, e no caso do Cefet do Rio, como é que é essa crise identitária, essa tradução, né, para o Ministério, essa visibilidade? A senhora pode nos contar um pouquinho? Gilead, on n'entend pas votre micro. Estou no canal certo e estou com... c'est bon, ça y est. Tá bom. Se você consegue, você tá bom, tá bem, Gilead? Quer continuar? Eu ia dizer isso, eu pedi desculpas que eu estava com a câmera desligada, que eu estou passando muito mal, que eu tomei ontem a vacina, e 4 horas depois eu comecei a me sentir muito mal. Tô com uma dor de cabeça fortíssima, dor de ouvido, dor na garganta, dor no estômago. Eu tô me sentindo muito mal, não estou concatenando muitas ideias. Mas na hora que você estava falando, Luciana, foi na hora que eu passei um pouco mais mal e precisei fechar a câmera. Nesse momento a gente vai falar só sobre o histórico ou é tudo? Sobre o histórico. Isso, a ideia seria falar uns 3 minutinhos sobre esse histórico da implantação, porque depois, nas 2 outras perguntas, a gente vai poder abrir mais, né? Por favor. Só porque eu perdi essa parte, justamente. Tranquilo. No Cefet, esse curso, o que a gente chama de LEANE, porque para dar a nossa identidade ali, né, a gente chama Línguas Estrangeiras Aplicadas às Negociações Internacionais, então a gente chama de LEANE. Ele foi idealizado também por um professor de línguas, né, que a Kátia disse lá, foi uma professora de francês. No Cefet foi um professor de espanhol, né, que foi o idealizador do curso. O nosso curso é o mais recente, né, então, naturalmente, que ele bebeu aí na fonte dos 3 outros que já existiam, que é natural, né. E o Cefet é um centro, o Cefet ainda não é uma universidade, né? Ele é um centro federal que abriga, acho que são 8, ele tem 8 graduações de engenharia,
uma de ciência da computação, uma de física, uma de administração, que já tem 15 anos, e o nosso curso, que é o mais recente e é um dos que mais destoa, né? Porque a gente está num centro tecnológico, né? Então, a gente teve que, em primeiro lugar, vencer essa barreira de se inserir um curso de humanas num ambiente completamente tecnológico e fazer com que as pessoas entendessem esse curso. Então, se numa universidade em que já há vários cursos das humanas é complicado, você imagina num lugar onde todas as cabeças, na verdade, que estavam no topo eram de engenheiros, né? Nada contra os engenheiros, mas é um pensamento completamente diferente. Então, houve uma necessidade de um esforço aí, né? Eu acho que um dos motivos que permitiu e que facilitou a implantação do curso foi até que acho que foi o professor Marcos que falou, se eu não me engano, desculpem aí que eu estou meio... acho que é Marcos, que falou, né, que a gente viveu um momento que permitia aí algumas vagas, né, politicamente, mas o curso já foi montado com essa exigência seguinte: usar o mínimo possível de vagas, tinha que trabalhar com a mão de obra existente, vamos dizer assim, com os recursos humanos existentes. Então, como nós temos ensino médio também, muitos professores, mestres e doutores, a gente conseguiu, sobretudo para as áreas de língua inglesa e espanhola, os docentes, mas a gente ainda precisou fazer concurso para a área de direito e para a área de francês, que a gente não tem no ensino médio francês, então a gente não tinha docentes lotados em língua francesa lá no Cefet, né? Eu já era de lá, mas eu, na verdade, dava aula de português na ocasião. Então, o nosso principal desafio foi esse, né? Vencer e convencer toda uma área tecnológica da importância desse curso, da importância que a gente tinha para a sociedade, porque a sociedade, a gente precisa, né, de profissionais do mundo dos negócios que dominem as línguas, culturas e essas outras áreas, como administração, direito e economia, que são, porque o nosso curso ele é organizado em 5 núcleos. O núcleo de línguas estrangeiras, o núcleo de linguagem, cultura e sociedade, de relações internacionais, turismo e evento, e o terceiro, que é de administração, economia e direito. Então, nós contamos nesse nosso início, por exemplo, para evitar contratações, com a colaboração dos professores do departamento de administração, que ficaram responsáveis pelas disciplinas desse núcleo específico de administração e economia, né? Para direito a gente precisou contratar. Então, basicamente, vocês desculpem aqui, muito desafiante, mas a gente foi muito bom, porque nós conseguimos a implantação em 2014 do curso, e na primeira avaliação do MEC, o nosso curso foi avaliado com a nota 5, a nota máxima do MEC, então acho que vencemos ali num ambiente completamente tecnológico. Com certeza, inovador. Muito obrigada, professora. Inovador também foi o curso, o nosso querido curso da UESC, né? Temos aqui a professora Claudete e o professor Sérgio, companheiros, né, de muitas aventuras acadêmicas de longuíssima data. Como é que vocês vão se dividir? Os dois vão falar sobre essa primeira pergunta da implantação? Fiquem à vontade, por favor. Oi, bom dia. Acho que a Claudete pode começar contando um pouquinho a história, né, do nosso curso, e depois eu converso um pouco com vocês nas outras questões. Então, bom dia a todos. Inicialmente, quero agradecer o convite que foi feito pela Luíse. Muito bom reencontrar a Luciana, a professora Cátia, que eu já conheço há algum tempo, já fizemos alguns trabalhos de forma colaborativa. Então, qual seria o histórico do LEA, né? O curso LEA na UESC iniciou a partir de indas e vindas da professora Jane Cátia, que já está aposentada. Então, essa professora, ela tinha começou a trabalhar uma cooperação entre a UESC e a Universidade de La Rochelle. E um acordo foi assinado no ano de 1999, iniciou-se o processo de negociação e finalizou em 2000. A partir de então, começaram as discussões de implantar
o curso aqui na instituição. Então, no primeiro semestre de 2003, realmente iniciou o processo a entrada da primeira turma do LEA na UESC. Aí, até então, nós estávamos na fase da gestação. Em 2003, primeiro semestre, nasceu o bebezinho. Chegou esse bebezinho, como toda mãe e pai, não sabe todas as regras, como deve agir, proceder. Os pais da questão, no início, não compreenderam muito bem essa ideia. Aí vieram todas as dificuldades de testar realmente o que vai dar certo, o que não dá certo. Então, no início, nós tivemos muita dificuldade, que alguns alunos usavam o LEA como ponte para ir para o exterior, né? Então, nós não tínhamos nenhum regimento. Então, alguns alunos acabaram ficando na França no primeiro momento e não retornaram à universidade. Então, ali nós percebemos que tinha um problema, né? Meu concurso, eu fiz o concurso em 2006, fui a primeira professora concursada do LEA oficialmente. Até então, o LEA não tinha nenhum professor que fazia parte do quadro oficial. Então, esses professores vinham de outros departamentos e do próprio departamento, que seriam os cursos da área de letras, que seriam relacionadas às questões de línguas estrangeiras. Então, foi um processo muito árduo criar um curso no interior da Bahia, que ninguém conhecia, o único no Brasil e na América Latina, e por ser interior, nós tínhamos dificuldade com os estágios. Então, pensa a situação, ninguém conhece qual seria essa identidade desse curso. Então, quando eu cheguei, começamos a criar alguns regimentos, que o professor Sérgio Cerqueda fazia parte do colegiado. Regimento em relação aos estágios, regimento em relação ao TCC, regulamentamos a questão do aluno sair para o intercâmbio e ter que retornar, ser obrigatório o retorno dele. Aí fomos vendo as principais dificuldades do curso e adaptando a esses obstáculos que estavam surgindo. Depois, de algum tempo, alguns professores se identificaram com a ideia do curso. Então, alguns professores de outros departamentos vieram começaram a ser indicados recorrentemente para a mesma disciplina. Então, isso facilitou o processo da constituição do curso em si. Então, como eu cheguei em 2006, esse curso ainda estava sem a própria identidade dele, tinha que ser construído, eu criei a empresa Júnior. Final de 2006, começamos a atuar, início de 2007. Então, isso ajudou muito na questão de ter alguma prática além da sala de aula. Então, alguns alunos começaram a organizar essa empresa, aprender a comunicação, como lidar com outras pessoas, fazer contatos com empresas fora da UESC. Então, isso acabou contribuindo muito para o curso. Hoje, nós temos, em média, de 150 alunos, né? E vários alunos dos egressos já se formaram. Hoje, nós já temos aluno que está no Itamaraty, são diplomatas, nós temos alunos trabalhando na FAO, temos alunos trabalhando no comércio exterior, que moram na Espanha, alguns também estão trabalhando na França. Já tivemos trainee da Johnson & Johnson, agora temos alunos da Vale do Rio Doce. Tem alunos que vão mais para a questão da parte de línguas, trabalham às vezes em cursos, oferecem cursos a parte de línguas estrangeiras. Então, é uma diversidade muito grande, onde o aluno consegue se inserir no mercado de trabalho. Então, isso, como o tempo é curto, que dá essa contribuição. Maravilha, professora, muito interessante. A gente depois vai fazer uma síntese, né? Mas todos que estão participando já estão vendo que há grandes linhas aí. E por isso essa jornada de reflexão é tão preciosa e tão enriquecedora. Obrigada, professora Claudete. Passando, então, à questão do papel, né? Isso foi falado agora, essa questão identitária do curso, para os docentes, para os discentes, para os outros departamentos, para a instituição e para o Ministério. Essa questão identitária é mesmo fulcral, assim. Vamos falar um pouquinho, então, do papel dos professores de língua, porque a gente viu que, até agora, a maior parte dos professores atuando em LEA não foram formados para língua com objetivos específicos, pelo menos não no início da formação, né?
Professora Kátia, então, por gentileza, como é que fica esse papel dos professores de língua? Como é que você vê isso, Kátia? Estão me ouvindo? Eu acho que o papel dos professores de línguas na formação LEA é o de unir as diferentes disciplinas, criar conexões entre os diferentes conteúdos disciplinares, fazendo uma transposição didática. Na verdade, eles são o fio condutor que perpassa as diferentes disciplinas. É curioso ver os colegas de línguas se tornando especialistas em outras áreas. Os trabalhos de conclusão de curso comprovam que eles tratam muito mais de outros temas do que das línguas em si. Então, professores de língua orientando trabalhos de marketing cultural, migração, cinema, tradução, turismo, tudo através desse lado cultural, muitas vezes, que as línguas proporcionam. Por terem a maior carga horária do curso e conviverem mais tempo com os alunos, cada língua estrangeira tem um total de 360 horas, e é obrigatório o inglês, o francês e o espanhol. Então, por terem essa maior carga horária do curso, os professores de línguas acabam orientando os alunos nas escolhas de disciplinas optativas, que, na verdade, são as disciplinas que vão formar o perfil profissional de cada aluno. Além disso, cabe aos professores de línguas trazer para as suas aulas os conteúdos abordados nas disciplinas das outras áreas, tentando fazer com que os alunos utilizem a língua estrangeira dentro daquele contexto. São as línguas que proporcionam a análise diferenciada das culturas, seja na economia, no turismo, no empreendedorismo, e são elas que vão proporcionar a entrada no mercado de trabalho. O trabalho do professor de línguas do LEA se caracteriza também pela busca de informações pertinentes que façam a interação com as disciplinas não linguísticas. Buscar identificar as diferentes oportunidades de trabalho desse profissional, que é multifacetado, é fundamental para poder criar situações de aprendizagem contextualizadas. E aí, para dar só um exemplo rápido, eu me lembro que numa disciplina de francês jurídico, os alunos vieram me dizer assim, professora, está tendo um problema com vocês, porque o professor de espanhol mandou a gente redigir um contrato em espanhol. E a senhora está pedindo para que a gente leia o contrato, veja as cláusulas, não tem aí alguma coisa que está errada? Eu falei assim, olha, no meu entendimento, e aí vem, eu acho que essa coisa do que a gente tem que fazer com a disciplina, eu falei assim, vocês nunca terão que redigir um contrato porque vocês não são advogados, né? Vocês têm que entender um contrato, saber o conteúdo do contrato para poder negociar o que é bom ou ruim para o seu cliente. Então, a minha visão era essa. Já o colega de espanhol disse assim, eles têm que saber redigir o contrato e usar as estruturas. Então, a gente vê que, na verdade, é uma interpretação do conteúdo daquela disciplina e o que eles vão ter que fazer como profissionais formados. Enfim, é rápido. Maravilha, professora Kátia. É super interessante, porque isso faz o vínculo com a primeira parte da jornada, né? Naquele estudo em que é mostrado o que as pessoas fazem com a língua, né? E essa busca de constante reinvenção, né? É interessante porque, de certo modo, o próprio docente ele vai sendo formado pelo fato de atuar no grupo, e na formação. Ele vai sendo formado a se tornar o que finalmente a gente quer que os nossos estudantes se tornem. Então, isso é muito lindo, muito lindo. Agradeço, professora. Professora Giliardi, o que você pode contar para a gente aí do Cefet do Rio sobre o papel dos professores de língua, por favor? O profissional de língua é fundamental para o curso de línguas estrangeiras aplicadas, né? Não tem como esse curso existir sem o profissional de letras. E no LEA do Cefet, nosso LEANE, né, nós temos 3 línguas estrangeiras obrigatórias. Então, de fato, são línguas que vão do 1º ao 7º períodos. Então, é imprescindível aí a presença do professor de língua. A gente, além das disciplinas de língua especificamente, a gente também tem a disciplina de culturas, né? Culturas hispânicas, culturas francófonas e culturas dos países de língua inglesa.
né, que são aí, acho que as disciplinas que, por vezes, em algumas cadeiras, teve alguém que falou sobre isso, não vou recordar o nome agora, porque eu não anotei, mas que justamente que, assim, nessas disciplinas de culturas, não é literatura, né? A literatura não é, ela pode aparecer, mas ela não é o foco, né? E aí, às vezes, a gente precisa, justamente indo nesse caminho, né, que a professora Kátia falou, de formar o profissional, fazer com que o profissional entenda o curso e atue em consonância com a proposta do curso, né, a gente vai trabalhando de modo que que as emendas e que as propostas dos cursos fiquem coerentes. Também, além, né, das línguas, que é o mais evidente, das línguas e da cultura, que é o mais evidente, a gente tem, por exemplo, no Cefet, o núcleo de linguagem, cultura e sociedade, em que as disciplinas relativas à linguagem, elas só podem ser dadas, de fato, por professores de formação da área de letras, né? Porque, assim, a parte de cultura e sociedade não necessariamente, porque a gente tem identidades culturais, e a gente até tem professores de letras que atuam, por exemplo, no nosso mestrado de relações étnico-raciais, que dão essa disciplina, a disciplina de o projeto TCC, metodologia científica, que também não tem uma especificidade de formação, mas a gente tem, por exemplo, disciplinas muito específicas, que é a produção textual acadêmica, que até, nesse caso, ainda poderia ser dada, não necessariamente por alguém de letras, mas no nosso caso um professor da área de letras, que vai trabalhar toda essa estruturação da produção textual acadêmica, ensinando a fazer fichamentos, ensaios, toda a produção acadêmica de um modo geral. A gente tem uma disciplina de linguagem e sociedade, né, que vai justamente falar um pouco da linguagem, ideologia, das contribuições da linguística aplicada, enfim, fazer essas relações com a linguagem e a sociedade, que também tem que ser um profissional da área de letras. Nós temos uma disciplina que é a Introdução a Políticas Linguísticas. Essa disciplina de Introdução a Políticas Linguísticas fala de algo que já foi mencionado, que o professor Cláudio, se não me engano, falou, né, das línguas indígenas. Então, a gente fala das políticas linguísticas que o país tem, tanto para a internacionalização do português, quanto para as políticas de línguas indígenas, e dentre outras, né, a Libras, inclusive. Inclusive, Libras já foi disciplina optativa do nosso curso, né, mas, infelizmente, a gente só tem uma docente para vários campi que ficam em cidades diferentes, então ela acabou ficando sobrecarregada, né, e a gente não pôde mais contar com a valiosa contribuição dessa professora. E a gente tem também uma disciplina que fica mais para o final, né, que fica lá para o 5º período, que é Planejamento e Consultoria Linguística, que é uma disciplina que vai falar mais sobre essa questão das línguas para fins específicos, as concepções de língua subjacentes a essas abordagens, e todos os projetos que começaram, parece, com a língua inglesa, né, ao falar dessa questão das línguas para fins específicos. Então, todas essas disciplinas, elas são disciplinas dadas e necessariamente dadas por profissionais de letras. Então, a gente tem esse profissional de letras como um grande pilar. Inclusive, essa base toda foi a que a gente menos precisou de vagas, né? Porque a gente já tinha esse recurso humano no Cefet, né? Então, a gente teve uma contribuição que foi fundamental. Então, acho que o profissional de letras, ele vai precisar achar ali o seu lugar direitinho, né, sabendo que o curso não é um curso de letras, né, mas é muito fácil, a meu ver, para o profissional de letras, essa adaptação ao curso Leânia. Alguns ajustes sempre são necessários, mas... Certo, muito obrigada. É super interessante essa questão que você evocou, do olhar para dentro e para fora, né? Quer dizer, há toda essa perspectiva de internacionalização, mas o LEA também pode ser um espaço de reflexão sobre o Brasil, sobre as nossas línguas originais indígenas, sobre Libras. Então, toda essa questão da diversidade linguística cultural, que a abertura para o mundo também funciona em abertura para dentro de si, né? Muito lindo. E na nossa UESC, quem é que vai nos contar? O professor Sérgio? Obrigada, professora, obrigada. Sim, professor Sérgio, por favor. Sim. Bom, deixa eu primeiro começar dando um abraço virtual nos participantes, né? A Luciana Racier, minha conterrânea, já nos conhecemos há um bom tempo, acho que lá
lá em 2001, quando éramos colegas, lecionávamos no curso Leia em Montpellier, na Universidade de Montpellier, né? Antes mesmo de eu sequer imaginar que iríamos ter um curso Leia no Brasil, né? Incrível, né? Aqui estamos nós, né? Muito legal. A Kátia Fraga, parceira de dúvidas, angústias, alegrias, êxitos, enfim, né? Com certeza. A gente trocou muita coisa, né? Lá para 2009, 2010, quando vocês estavam implantando aí e passando pelos primeiros anos de existência do Leia na Paraíba. Giliardi, que estou conhecendo, prazer. A Claudete, aí, minha colega e parceira aí de aventuras no Leia aqui da UESC. E, bom, rapidinho, então, meus agradecimentos à organização do evento, que coloca em evidência aí o ensino do francês e do Leia, né? Que, na verdade, o francês ocupa um lugar privilegiado no Leia, né? Essa estrutura que tem base no modelo francês, né? Para responder essa questão aí do papel do professor de línguas no Leia, a gente primeiro passa pela constatação que o Leia não é um curso tradicional de letras, né? Como já foi discutido aí também pelos colegas nas outras mesas, né? Aqui na UESC, Claudete falou que o Leia está lotado no departamento de letras, mas envolve outros colegas, né, de outros departamentos, né? E, na verdade, em linhas gerais, né, o Leia prepara um profissional que tem no conhecimento de línguas um instrumento, né, para atuar no mercado, né, em diferentes áreas: turismo, relações internacionais, importação, exportação, terceiro setor, enfim, uma lista exaustiva. Se tiver tempo, eu apresento, espero que sim, mas não sou tão otimista, enfim. Bom, por ser um curso multidisciplinar, às vezes é difícil de entender a complexidade do curso, né? Tanto no plano pedagógico quanto no aspecto burocrático. E o aspecto burocrático, eu penso, aquela paperraça, quantidade de papelada que muitas vezes a gente tem que preencher e achar onde encaixar um curso multidisciplinar, né? Está muito em voga, muito discutido, mas até hoje não está tão claro. Tem coisas que não estão muito claras, né? Enfim. E os professores, né, de Leia, eles necessitam adaptar certos conteúdos às demandas do curso. Isso inclui, claro, o ensino de línguas, né, que tem a carga horária mais intensa, como a Kátia falou, né? Requer, por isso, esforços desses professores que acabam tendo que ampliar seus conhecimentos em diferentes áreas, políticas, econômicas, jurídicas, enfim, a gente faz um périplo cultural para poder atender aos alunos, né? Passados quase 20 anos do curso, né, da existência do curso de Leia aqui na UESC, os professores, o corpo docente já está um pouco mais familiarizado, evidentemente, né, mais qualificado. Então, algumas respostas já começam a aparecer, não todas, é claro, né? E eu estava pensando, eu acho que até ligado à nossa pergunta, né? A gente tem essas três línguas aqui, inglês, francês e espanhol. O inglês, tradicionalmente, tem seu espaço no mundo do ensino, né? Por questões geopolíticas, por estratégias pedagógicas, enfim. O espanhol perdeu um pouco seu espaço depois que deixou de ser obrigatório nas escolas, e o francês, já desde o final do século passado,
embora seja uma língua muito associada à cultura, ao conhecimento, língua da diplomacia e tudo mais, também estava perdendo seu espaço. Então, nessa atividade instrumental que o Leia propõe, dá uma grande vida ao francês, ao espanhol, e traz também o inglês para esse campo, né? É excelente a ideia. Isso era discutido em 2001, 2011, perdão, participei de um evento em Besançon que discutia engenharia dos cursos nas universidades e envolvia brasileiros, né? Universidades brasileiras, e muita gente não conhecia o próprio Leia no Brasil. Hoje, espero, já esteja um pouco mais conhecido. Eu vou ter que te pedir para concluir, Sérgio. Queres concluir rapidinho, por favor? Se désolé. Então, só para concluir, assim, que, na verdade, né, como aluno, ele precisa se nutrir de informações e de um léxico correspondente a questões sociais, políticas, econômicas, estratégicas, históricas. Enfim, o professor acabou sendo um pouco multidisciplinar, né, para atender essas demandas, né, já que não existia até então uma formação específica, como foi comentado antes, né. E a gente acaba tentando atender necessidades locais, investindo também na parte turística, vocabulário. Eu digo que a gente precisa saber contar o nosso local para fora, né? Porque não basta só conhecer a cultura do outro, mas saber passar a nossa cultura, a nossa realidade para o outro, né? Então, isso é um trabalho que a gente faz aqui em Ilhéus, já que é um ambiente também voltado para o turismo. Desculpa me reter. Imagina. Grosso modo é isso aí, Luciana. Agradeço, professor Sérgio. A transição está feita, né? A transição é tudo feita, porque justamente essa ligação com o local é um dos fatores, ao meu ver, extremamente favoráveis, né? Então, esse é o nosso terceiro tópico. Nós já estamos aqui extrapolando 10 minutos do tempo previsto, né? Mas acontece, às vezes, né, nesse tipo de evento, com várias atividades. Então, esse último tópico são, na análise de vocês, quais alguns, né, ou quais os principais fatores favoráveis e desfavoráveis nessa implantação do Leia e nessa reflexão contínua, né, porque a implantação é um momento, mas como nós estamos vendo, a reflexão é contínua. Então, voltamos lá para o início, professora Kátia, fatores favoráveis, desfavoráveis? Por favor. Eu brinco com os colegas e com os alunos dizendo que o que mais me encanta na formação do Leia é também o que mais dificulta a sua implantação, porque a não definição do que estamos formando cria uma dificuldade de compreensão dentro da instituição que vai implantar um curso, né? E aí a gente vê a necessidade que a academia e a sociedade tem de nomear e definir o que a gente forma, né? E o Leia, a gente vê que é uma multiplicidade. Então, a multidisciplinaridade, a necessidade de um trabalho interdisciplinar assustam, principalmente assustam os professores que vêm das outras formações, pois eles estão acostumados a detalhar os conhecimentos das suas áreas. Então, economia para economistas, administração para administradores, direito para juristas e advogados. E eles tendo que adaptar esses conhecimentos a alunos que precisam ter uma visão geral e não tão específica, isso às vezes dificulta. Além disso, eles se sentem um pouco desprestigiados ao deixarem de atuar junto aos seus pares para serem visitantes nos nossos cursos. A avaliação do curso também é prejudicada pela indefinição do que é o profissional de línguas estrangeiras aplicadas. Por exemplo, o Exame Nacional de Desempenho do Estudante, que é uma prova escrita utilizada para avaliação dos cursos, nessa prova, o INEP, que é o instituto responsável pela aplicação da prova, ele não consegue definir qual ou quais conteúdos devem ser avaliados para esse profissional. É inglês, é francês, é espanhol?
é economia, é direito. Então, eles acabam nunca fazendo ENAD, o que ainda impõe para esses cursos LEA a avaliação a cada 4 anos pelo MEC. Quais são os elementos favoráveis, né? Para mim, a necessidade do mercado em ter profissionais proativos, e a proatividade dos alunos LEA é inegável, né? Exatamente porque eles não sentam numa cadeira e esperam um diploma que os defina. Eles têm que se definir, né? Então, eles são proativos, plurilíngues, eles têm um conhecimento vasto e diferenciado que permite que eles sejam aproveitados em diferentes setores. A gente viu até a fala da empresa Vtex, falando da aluna que tem essa possibilidade múltipla, né, de ajudar a empresa. A formação plurilíngue também abre portas para profissionais das línguas estrangeiras. Para o francês, por exemplo, é uma oportunidade a mais para uma língua que está desaparecendo do ensino médio e é inexistente nas escolas de algumas regiões do país. Quer dizer, abre portas para o francês, não só para mercado de trabalho profissional e empresa, mas também para ensino. Cria uma demanda de ensino de francês. Por último, implantar uma formação LEA, dar oportunidade de uma formação mais humana. E de respeito às diferenças, né? A gente trabalha o tempo inteiro com interculturalidade, culturas diferentes, integração. Então, acho que é o ponto positivo que eu vejo. Espero que eu tenha concluído a tempo, Lu. Maravilhosa, maravilhosa. É tão interessante, né? Eu já vou novamente agradecer aqui a Embaixada e ao Consulado essa oportunidade. Eu já vou pedir que, por favor, pensem numa sequência, porque olhem quantas chaves estão abrindo, né? A gente fala de tolerância, de diversidade cultural e linguística, e a gente também está constatando que isso é necessário em relação ao próprio curso LEA, aos próprios profissionais formados pelo curso, aos próprios profissionais que atuam no curso, não é? Porque esse desconhecimento acaba criando uma barreira, né? Não vou dizer um preconceito, mas um estereótipo, uma opacidade, finalmente. Então, isso do ponto de vista teórico é fascinante, porque o próprio curso engendra a necessidade daquilo que ele objetiva. Maravilhoso. Professora Gilead, por favor. Também alguns tópicos principais, né? Porque vamos deixar para outra oportunidade mais longamente. Primeiro, assim, essa questão que a professora Kátia falou e que todos vão falar, o que é a mais notória, de fato, essa questão da definição do que é a carreira, né? Que o aluno fala, eu me formei em Liane, o que eu sou, né? O outro se formou em administração, ele é um administrador. Eu sou o quê, né? Então, assim, já tem essa questão, né? Até a aluna do Cefet, Gabriela, falou assim, eu vi que era um curso que estava iniciando e, enfim, sempre essa é uma questão. E como ela disse, assim, as próprias empresas não têm no formulário lá a opção de quando vai procurar estágio, do curso LEA, né? Eles têm administração, eles têm relações internacionais, e isso vem do MEC, né? Eu não vou lembrar aqui o nome, mas assim, que ele tem um documento do MEC, o formulário que você precisa preencher para enquadrar o curso, e a gente é obrigado a ser enquadrado em letras, porque não existe a denominação para o nosso curso. Então, isso já dificulta. E limita em algumas questões também, porque a gente tem que seguir algumas normas dos cursos de letras, que não é o nosso curso, né? Então, acho que essa é uma das dificuldades, das grandes dificuldades, né? E isso se reflete, como a professora Kátia também falou lá nessa questão do ENAD, né? Então, já em relação aos pontos favoráveis, além de todos aqueles que ela já levantou, para a gente não ficar repetindo, né? Mas, assim, tem um que acho que é necessário a gente reforçar, né? Que é essa multicompetência dos profissionais que são os egressos do curso Liane, né? Eles são multicompetentes e eles têm, além de adquirir essas multicompetências, não só linguísticas, mas nos diversos em administração, em direito e economia, isso lhes dá uma bagagem que permite transitar nos diversos
setores, né? Então, eles são muito adaptáveis e aprendem. E aquilo que ela falou, eles vão atrás, como não tem essa definição, eles vão atrás, eles são muito proativos de fato. Então, acho que isso é um fator que vale a pena a gente reforçar. Né? Eles são muito... Um outro ponto que me despertou quando a professora Kátia falou é essa questão de que eles são muito... De um modo, pelo menos eu observo isso lá no Cefet, né? Os nossos alunos são muito engajados em diversas questões sociais, né? Eles têm a preocupação com o social, com contra a discriminação, muito, e nós lá no Cefet, como temos também um mestrado em relações étnico-raciais, em que essas questões são muito discutidas, eles às vezes participam dos eventos, então é bem interessante. O que é outra coisa favorável em relação, estou tentando ser rápida, tá, gente? É que a gente vê, o mercado tem exigido, e a gente vê que as empresas têm se globalizado muito. Então, eles precisam de um profissional internacionalista, que, no final das contas, é o que os nossos estudantes são, né? Eles são internacionalistas. Então, para as empresas que estão buscando se internacionalizar, ter um profissional Leane é fundamental. E isso está absolutamente ainda mais pertinente e premente no extremo contemporâneo, né? Esse reinventar-se, essa resiliência como um reinventar-se com uma criatividade desvairada, essa proatividade, o extremo contemporâneo, de certo modo, nos chama a aprender e a desenvolver aquilo que o Leia também propõe desenvolver na formação, né? Então, professora Claudete, muito obrigada, professora Giliade, obrigada. Professora Claudete, professor Sérgio. Eu acho que eu e a Claudete podemos fazer uma dobradinha para economizar o tempo, Claudete. Sim. Mas, assim, só para retomar, é difícil ser muito original. Eu acho que como ponto favorável, ponto forte e fraco ao mesmo tempo do curso, está a questão do mercado de trabalho amplo, né? De ser muito aberto. Por um lado, que bom, que ótimo, né? Por outro lado, é amplo demais, dá para se perder um pouco, né? Então, isso eu acho que é uma equação sempre a ser levada em conta, né? E uma outra questão é com relação às oportunidades via concurso e seleções, que ainda não conhece, assim, um empregador, ou mesmo funções públicas via concurso, não reconhecem ainda ou não conhecem suficientemente o curso Leia, e por isso, às vezes, não está assim, dentro daquelas características oferecidas. A pessoa tem que ter formação em economia, ou isso, aquilo, às vezes não aparece letras e não aparece Leia e deveria aparecer, né? Então, eu acho que isso vem com o tempo e é um trabalho de muitas mãos, né? E mentes, para isso acontecer. E tem uma questão também que eu acho importante, que muitas das atividades que o profissional de Leia pode desempenhar são sazonais. A atividade de tradução, acompanhamento, mediação e tudo mais, e isso às vezes acaba obrigando esse profissional a ser múltiplo também nas suas atividades, fazer várias atividades ao mesmo tempo. Então, tem o perfil, que eu acho muito positivo, né? A gente constata, eu acho que é um ponto comum, né, desses cursos nos diferentes lugares, né? Parece que o estudante Leia é muito proativo, isso é muito legal, né? Tem uma energia muito boa, assim, né? E, enfim. Obrigada, professora. Obrigada, Sérgio. Professora Claudete, por favor. Bom, não vou ser repetitiva aqui, né? Todo mundo já falou os pontos favoráveis e desfavoráveis. Só quero aqui compartilhar uma experiência que eu fui coordenadora em 2007 a 2009, inclusive a professora Luciana veio até a universidade quando eu era coordenadora. Então, o nosso curso foi reconhecido em 2008, o Conselho Estadual enviou 2 avaliadores, aí tem toda aquela preocupação, 2, 3 dias exaustivos para receber, conversar com os alunos, conversar com os professores e ficar você mostrando toda a estrutura.
E no meio dessa jornada de reconhecimento do curso, um dos avaliadores chegou para mim no corredor, onde tinha salas, né? Ele estava avaliando a infraestrutura da UESC, ele chegou e falou assim, off, me chamou, só eu e ele, assim, professora, a senhora realmente acredita nesse curso? Porque pense, em 2008 não existia nenhum Leia no Brasil. Aí eu digo o seguinte, continuo repetindo a mesma coisa. O curso é o que Zygmunt Bauman, gosto muito desse autor, fala, o mundo é líquido e cada vez mais versátil. Exato. Mas a nossa língua, ela não é versátil, o conhecimento em si, a técnica, o jeito, né, você se comunicar, escrever a língua, mas as coisas como elas acontecem, os negócios, eles estão em constante mudança, principalmente foi acelerado com a questão da pandemia. Então, qual é o principal ponto favorável do Leia? Essa multidisciplinaridade. O aluno entender o todo, eu acho que isso é fundamental nesse mundo que nós vamos viver daqui agora e nos próximos anos, né? Então, eu queria deixar essa mensagem, acho de fundamental importância, não por eu ser apenas a coordenadora do curso, mas cada vez mais os profissionais necessitam avaliar o todo. Como alguns acham que é misticismo, mas entender esse holístico, que nós temos que sair da universidade e não entender que nós só apenas temos o conhecimento dentro das caixinhas, nós temos que entender esse todo, não só a nossa área específica. Esse é o maior desafio que nós, como profissionais, temos daqui em diante, para entender como se conectam, como se faz esse link entre o conhecimento, porque isso vai ser o mundo daqui em diante. Então, esse é o ponto favorável do curso. Desfavorável é o que alguns já comentaram, ainda precisamos trabalhar a identidade do curso, né, e algumas questões não aparecem, alguns editais, o nome do curso, mas isso, com certeza, vamos sanar, já reduzimos esse problema ao longo dos anos. E no nosso caso, é questão que a gente não tem um quadro oficial, mas não é uma coisa tão desfavorável de professores que são do Leia. Nós dependemos também de outros departamentos. Mas eu acredito que já, em parte, solucionamos bastante problema que já tínhamos em anos anteriores. Então, queria deixar essa mensagem, agradecer a participação de todos. Foi ótimo. Muito grata, professora Claudete, e foi perfeito, não é, para nós encerrarmos. Agradeço muitíssimo a todos os colegas. Eu vou passar a palavra para a Luiz, que vai nos dizer como proceder em relação ao horário e às perguntas, mas eu só gostaria de fazer o gancho com o que disse a professora Claudete, porque eu adoro a epistemologia do extremo contemporâneo, e eu realmente penso, e num próximo evento sobre o Leia, né, que eu já solicito aqui a embaixada e ao consulado que já pensem com muito carinho. Ontem, refletindo, me veio muito essa ideia. A gente sabe que essas divisões disciplinares são muito recentes, é século XIX, e o Leia, ele tem esse impulso para um novo renascimento, e o extremo contemporâneo está nos pedindo para pormos abaixo essas divisões estanques e sermos plenamente humanos. E isso é ousado e é inovador, mas é absolutamente natural. Muito grata. Luísa, por favor, nos diga como proceder em relação às perguntas, ao tempo. Muito obrigada. Merci, Luciane. Oui, on a un petit peu de retard, donc juste une question technique pour Gilead. Gilead, j'aimerais savoir s'il est possible d'intégrer le Leani du Cefet Rio de Janeiro avec la note de l'ENEM de l'année dernière, ou s'il faut le passer à nouveau. Esther Barbosa. Luiz, eu respondo porque eu ouvi a pergunta. Vocês ouviram a pergunta? Tá. Ah, não. Tá. Não, então, esse é SISU, né, gente? Eu acho que o critério é do SISU. O SISU aceita notas de até alguns ENEMs. Aí esse não é o Cefet. É o SISU. O Cefet está no SISU, então, se for escolher o curso, se você tenha
ao Enem de algum ano anterior, eu não me recordo, tá? Até quantos anos, porque a gente, depois que para de fazer essas provas, a gente não fica mais prestando muita atenção, né? Não tem filho nessa idade, mas, assim, o SISU, é o critério do SISU. O SISU aceita, acho que o Enem de 2, 3 anos, se eu não me engano. On va passer à la dernière partie. Donc, moi, je reste sur le français pour les interprètes. Et un immense merci à tous les quatre, Katia, Gilead, Claudette et Serge pour votre participation. Évidemment, un grand merci aussi à Luciane. Luciane qui va synthétiser en fait cette table ronde. Elle a la difficile tâche de faire ça maintenant. Et qui va nous proposer des perspectives et des scénarios de développement de la LEA au Brésil. Oui, oui. Donc, merci Thomas. On peut avancer. Donc, là, pour vous dire un petit peu d'où je vous parle, moi, j'ai une formation en langue étrangère. J'ai enseigné dans des écoles de langue, chambres de commerce. J'ai aussi formé des professionnels à l'intérieur d'entreprises quand j'étais en France. Et puis, j'ai enseigné dans des universités en France et au Brésil. En France, pendant plus de 15 ans, j'ai enseigné en LEA, pas que, mais aussi. Donc, j'ai travaillé avec le portugais du Brésil. Ça, c'était dans les années 90-2000. Et tout à l'heure, à l'Université de La Rochelle, mon collègue Éric Montero, il parlait du master, Affaires internationales Amérique. Moi, j'en ai été la première coordinatrice quand j'enseignais donc à La Rochelle. On peut avancer. Thomas. Ce qui me semble intéressant, c'est que j'ai enseigné à l'Université de Montpellier, qui est une grosse université, à l'Université de La Rochelle, qui est une université plus petite. À Montpellier, il y avait langue, littérature et LEA. Donc, toute cette crise identitaire du LEA, qui a été évoquée par les collègues tout à l'heure, je l'ai vécue à Montpellier. Et en arrivant à La Rochelle, pas du tout, puisque c'est du LEA. Et en plus, c'est du LEA ciblé Amérique. Donc, ça nous permet de voir du point de vue administratif toute la différence que cette identité bien définie peut représenter. On en a parlé précédemment aussi. Il y a une sorte de préjugé pour les gens qui ne connaissent pas le LEA en se disant qu'est-ce que c'est que ça, trop lié aux entreprises. On n'a pas que de la belle littérature, mais comme on a vu, au contraire, la littérature, elle peut rentrer comme outil pour bâtir ses connaissances et ses savoirs culturels. Je pense que, oui, merci Thomas. Je pense aussi que dans le contexte brésilien, quand on pense le LEA, on n'est pas obligé de penser le bacharelado. C'est très salutaire de penser aussi à la licenciatura parce que c'est là où on va former les futurs formateurs. Donc, ce qu'on a vu, c'est que les formations en LEA sont en marché en potentiel pour des futurs enseignants de français. Et donc, on prend la boucle dans l'autre sens. Ça crée aussi un marché et on a besoin de former ces formateurs pour ce vivier éventuel ou potentiel, n'est-ce pas? Donc, dans la table ronde de tout à l'heure, on a abordé ces trois points et je pense que ça a été très clair, cette question de l'identité. Il faut faire connaître la formation non seulement aux autres, en dehors de l'université, mais aussi à l'université, n'est-ce pas, vis-à-vis d'autres départements, dont sont issus souvent des collègues qui viennent enseigner en LEA, mais aussi au sein même du LEA, cette réflexion, on a vu, elle est importante, il faut qu'elle soit faite de façon continue, qu'elle se renouvelle. Pour nos étudiants aussi, il faut que ce soit clair pour eux la place qu'ils ont, n'est-ce pas? Donc ça, c'était très clair, cette crise, disons, ou ce besoin d'une définition identitaire, mais en même temps, comme on disait vers la fin de la table ronde, l'extrême contemporain, il demande justement ces professionnels polyvalents, multivalents, multidisciplinaires.
Et c'est justement là, quand on pense, n'est-ce pas, quelles sont les bases du LEA. Lors de cette matinée au tout début, c'était extrêmement enrichissant d'apprendre les résultats de la recherche qui est en cours là, sur l'utilisation de la langue. On en a parlé lors de la table ronde aussi. Et il a été dit aussi un peu plus tôt que moins important que la nationalité de l'entreprise, c'est le savoir langagier et culturel des gens qui travaillent dans l'entreprise, n'est-ce pas? Donc, toutes ces qualités d'innovation, de compétences, de capacité de se repenser et d'oser finalement, comme on a vu dans les tables rondes et les présentations précédentes, elles sont essentielles. On peut avancer, Thomas? Et ça aussi, on en a parlé, n'est-ce pas? Quand on pense à plusieurs langues, ce sont différentes façons de voir le monde, de nous voir, de nous reconnaître, de nous penser. Et ça aussi, c'est extrêmement utile et important dans le contexte actuel qu'on vit, n'est-ce pas? Donc, le professionnel de LEA en tant qu'acteur social, la langue sert à être dans le monde, à agir dans le monde. Merci Thomas. On peut avancer. Donc, à mon avis, quelque chose de piste, puisqu'il m'a été demandé de lancer quelques pistes. Donc, à partir de cette expérience que j'ai eue à Montpellier et à La Rochelle, qu'est-ce que je constate qui a bien marché? À La Rochelle, on avait ce lien entre la formation LEA, les relations internationales, et on a maintenant mon collègue Éric Montero, et aussi la vice-présidente à la culture. Donc, on a créé beaucoup de synergies, non seulement entre les étudiants d'échange, entrants et sortants, mais beaucoup de synergies entre l'université et d'autres acteurs locaux, régionaux, au niveau national ou international. Et donc, on a essayé de créer ce lien entre aussi les étudiants qui arrivaient, les étudiants qui partaient, les stages, et pour parler un peu de soft power ou de diplomatie culturelle, on avait à La Rochelle beaucoup d'actions culturelles liées au LEA, ponctuelles ou qui se répétaient. Et ça, c'était génial parce que l'idée en ce qui me concernait le Brésil, l'idée du Brésil, petit à petit, elle grandissait dans l'imaginaire de la ville, des gens de la ville. On peut avancer, Thomas? Et donc, quand je dis idée du Brésil, c'est aussi évidemment l'identité du LEA. Donc, un exemple, c'était les escales rochelaises. C'était dans l'année du Brésil, donc ça, en 2005. Donc, ça, c'était en liaison avec la ville de La Rochelle. On peut avancer. Bon, là, on avait moins de budget, donc c'est moins glorieux comme brochure. Mais c'était une semaine du Brésil avec une exposition notamment d'un artiste de Brasilia avec des sphères lumineuses qui étaient sur le campus à côté de la Flash, de l'université. Et il y a eu un groupe de percussion. Donc, on s'est donné rendez-vous et les gens sont arrivés et on a suivi le groupe de percussion jusqu'au centre culturel où il y a eu d'autres activités. Donc, aussi ce lien entre l'université et la ville. On peut avancer. Un autre exemple, c'était un festival de littérature dont le titre est très évocateur, Passeurs de monde. Et là, on parlait de la littérature, n'est-ce pas? Et souvent, les étudiants en LEA me disaient, mais madame, nous, on n'est pas des littéraires. Les écrivains, ce n'est pas notre truc. Et je vais vous raconter, là, je l'ai comme un film dans ma tête. On avait invité un écrivain brésilien. Et après la rencontre, j'ai retrouvé mes étudiants en cours et il y en a un qui m'a dit,
ouais, bah, vous savez, madame, la littérature, c'est pas trop mon truc. Vraiment, je suis venue parce que vous nous aviez dit, venez, venez, s'il y a peu de monde, ce sera la honte de ma vie. Donc, on y est allé. Et c'était chouette, finalement, c'était chouette. Donc, ça, c'est la petite histoire des passeurs de monde. On peut avancer. Bon, mon collègue Éric Montero et la collègue chef de département LEA a beaucoup parlé aussi du master, n'est-ce pas, l'importance des stages. Moi, ce que j'avais fait quand j'étais coordinatrice du master de La Rochelle, j'avais créé, ici dans l'État de Santa Catarina, je suis actuellement, un réseau de stages, donc des stages qui se répétaient, des liens avec des entreprises. Et ça, c'était extrêmement intéressant puisqu'on avait une suite, n'est-ce pas? Et on avait des interlocuteurs facilement joignables, avec un projet pour chaque entreprise, etc. Par rapport aux interventions des professionnels, on avait trouvé quelque chose qui était très, très bien. C'était des séminaires tous les vendredis après-midi, puisqu'à l'époque, on ne faisait pas des visioconférences, donc il fallait que les gens se déplacent. Donc, tous les vendredis après-midi, il n'y avait pas cours. Il y avait des conférences faites par des gens d'entreprise qui venaient et les étudiants devaient en faire un petit rapport, une petite synthèse à la fin du semestre. On peut avancer. Donc, je pense vraiment que qu'est-ce qui va se passer maintenant avec la pandémie? La mobilité virtuelle, à mon avis, ça va s'intensifier. Ça n'a pas encore démarré, mais ça va devenir, à mon avis, très, très fort. Donc, ça, c'est un atout, puisqu'on n'a plus les soucis d'argent pour les étudiants qui ne bénéficient pas de bourse. Donc, je pense que vraiment de développer des réseaux entre ceux qui ont déjà fini le cours et qui travaillent, les stagiaires et les entreprises. Ce que nous sommes en train de faire ce matin, c'est-à-dire de créer et de réinventer des liens entre les formations de LEA qui existent et entre les empresas júnior, hein, puisqu'il y en a à Paraíba, il y en a à l'Ouest aussi. Oui, j'ai déjà parlé de cette, à mon avis, de cette réflexion qui est extrêmement pertinente entre bacharelado et licenciatura. Pour ce qui est de la mobilité, il a été dit précédemment la question de tout ce qui est ingénieur. Donc, je pense qu'on a des créneaux déjà qui commencent à devenir très visibles. Oui, comment on peut avancer? J'essaye de faire vite. Et moi, je pense que c'est ça. C'est, moi, je dirais, ce que nous sommes en train de faire finalement aujourd'hui. C'est de se parler, de se connaître, de se retrouver. Et je pense que cette articulation est fondamentale. À mon avis, actuellement, le LEA, il a une place, un rôle à jouer beaucoup plus important, beaucoup plus pertinent en vue de ces changements actuels. Et c'est pour ça que, et là je vais passer la parole à Louise, j'aimerais vraiment remercier du fond du cœur les équipes de l'ambassade et les équipes du consulat pour cette organisation, pour cette occasion de parler du LEA. Ça fait toute la différence que nous soyons là aujourd'hui. J'ai essayé de faire un peu vite. J'espère que ça allait quand même. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Luciana, pour la formulation de ces pistes de développement de la filière LEA qui vont, je suis sûre, constituer un outil essentiel pour les établissements brésiliens qui souhaiteraient développer à leur tour eux-mêmes ce cours. Je laisse désormais le mot de la fin pour Madame Maglone Orleans-Latsous, attachée de coopération éducative à l'ambassade de France à Brasilia. Maglone,
Merci et bonjour à tous. Je crois qu'il est presque difficile de conclure après les pistes évoquées par Luciana, puisque Luciana a déjà tout dit, mais il me revient quand même en effet de clôturer ce qui, j'espère en effet, est le début d'une dynamique. On a beaucoup parlé de compétences, de multicompétences, de multidisciplinarité, d'employabilité, d'insertion professionnelle, de formation initiale, de partenariat, de flexibilité, de mutation, de communication, de promotion. Et ce sont pour moi en fait autant de pistes de travail sur lesquelles j'espère nous pourrons en effet continuer. Alors pour cette clôture officielle, je voudrais partager avec vous quelques mots. Tout d'abord des mots de remerciement à Denise, à Luciana, ainsi qu'à tous les intervenants et panélistes français et brésiliens avec lesquels cette journée, cette demi-journée, a été construite. De remerciements aussi à nos interprètes, ce n'est jamais évident, donc un grand merci à eux, et bien évidemment aussi des remerciements à Louise Woodil et Yvonne Figuera qui étaient à la manœuvre pour la conception, l'organisation et la mise en place de cet événement, et plus largement aussi à toute l'équipe de la coopération éducative. Des messages aussi d'espoir, que cette journée constitue le point de départ en fait d'une dynamique, et j'ai l'impression que les échanges et questions, les pistes évoquées constituent déjà en effet la trame de partenariats directs, que ce soit entre institutions brésiliennes et françaises, mais aussi entre institutions brésiliennes. Et c'était pour nous en effet, comme l'a soulevé Luciana, quelque chose d'extrêmement important. Et puis, quelques mots de message aussi. D'abord, en effet, sur le lien avec les entreprises. On a beaucoup parlé d'entreprises junior entreprises, mais je voulais aussi vous rappeler que si vous avez besoin, en fait, que l'ambassade vous accompagne dans des démarches auprès des entreprises françaises, nous sommes évidemment à votre service. Et je vous rappelle que il y a plus de 850 entreprises françaises qui sont présentes au Brésil et que ces entreprises constituent le deuxième employeur étranger au Brésil. Un message aussi sur le soutien, sur la poursuite de notre soutien au projet d'observatoire des pratiques de professionnels du français avec l'équipe d'Eliade Lousada et du professeur Jardonnet. Vous avez bien compris que pour nous, c'était essentiel qu'on puisse documenter de façon pérenne et sur le long terme, en fait, ces usages. C'est à partir de ça, en fait, à partir de ces données que nous pourrons mettre en place, en fait, et avoir des arguments auprès de vos partenaires et de vos institutions pour développer le LEA. Soutien évidemment en effet à la Fédération brésilienne des professeurs de français dans l'analyse et la poursuite de cette réflexion sur la thématique du français professionnel et du français en contexte professionnel. Je vous rappelle d'ailleurs en fait qu'au-delà des événements mis en place directement par Denise et la Fédération brésilienne, nous avons mis en place très récemment en fait des rencontres du tourisme durable. Il y a à peu près 3 semaines en fait où on a évidemment beaucoup parlé du français, de cette dimension linguistique qui est essentielle, avec d'ailleurs en effet un certain nombre de pistes directes qui pourraient être aussi la mise en place en fait d'un projet de label en contexte professionnel, bilingue ou trilingue, au moins avec le français et peut-être aussi avec l'espagnol. Donc vous voyez, cela va aussi dans le sens, et d'ailleurs on a beaucoup parlé de tourisme. Et nous avons mis en place en fait la semaine dernière, et certains des participants d'aujourd'hui ont assisté aussi à cet événement, un séminaire en fait avec le CONIF, donc avec les instituts fédéraux et les CEFETCH, sur l'enseignement professionnel, technique et scientifique, où la langue française aussi a été extrêmement mise en avant. Donc là aussi, pas mal de pistes qui vous montrent en effet qu'on est vraiment sur une approche un peu différente de celle que beaucoup d'entre vous, en fait, ont pu connaître jusqu'à maintenant. Mais c'est sans doute aussi parce que, justement, il y a un nouvel espace pour la langue française, en fait, à saisir et à investir. Et je pense que nous serons tous d'accord aujourd'hui ici pour partager, en fait, cette dynamique et faire en sorte qu'elle se mette en place de façon et donne lieu à des fruits, en fait, évidemment, à des projets. Vous rappelez aussi que, mais ça participe un peu, ça va un peu dans le même sens, hein,
que la plateforme IFPROF Brésil est là aussi pour vous, constitue pour vous aussi un espace d'animation, de réflexion commune, en fait. Vous êtes déjà 1380 membres. Je ne sais pas si tous les participants sont là, mais je vous engage tous à vous y inscrire, d'autant plus que les présentations qui ont été faites aujourd'hui seront disponibles, en fait, sur un groupe spécifique, en fait, d'IFPROF Brésil. Et puis, parce que c'est une clôture, mais c'est aussi pour quelques-uns d'entre nous aussi le moment du départ. Louise va partir fin août, sera remplacée par une nouvelle attachée de coopération pour le français à Sao Paulo. Alors, nul n'est irremplaçable, mais on sait bien en effet l'importance en fait de la dynamique apportée par les hommes et les femmes qui sont à la main-d'œuvre. Vous le savez, s'il n'y a pas des hommes et des femmes qui portent ces projets, rien ne se fait. Donc, merci à vous tous d'avoir été très présents sur tous ces sujets. Merci de porter ces projets ensemble. Merci à Louise d'avoir organisé cette journée aussi bien. Et au revoir à tous. Et bonne fin de journée. Merci Maglone, un grand merci aux collègues aussi qui ont participé à l'organisation, aux intervenants, aux interprètes. Nous nous acheminons vers la fin de cette présentation, de cette rencontre. À très bientôt et bon appétit à tous.